E quem tem filhos sabe que eles são uma eterna preocupação, ainda mais quando o assunto é saúde, não é mesmo? No quadro Fala Doutor de hoje, nós vamos falar sobre câncer infantil. E agora, um alerta a todos os pais e mães. Alguns sintomas do câncer infantil podem se assemelhar aos de outras doenças da infância. Estou falando de coisas simples, como vômito e febre, mas calma, nada de desespero. O câncer infanto-juvenil, aquele diagnosticado em pessoas com idade entre 0 e 19 anos, tem uma taxa média de cura de até 70% quando descoberto de forma precoce. Por isso, é importante estar alerta aos sinais. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o doutor Hugo Martins de Oliveira, oncopediatra. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui no nosso programa. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por mais uma vez o espaço Ver Mais está cedendo para a gente estar conversando sobre esse assunto que é tão importante, que é a oncologia infantil, né? Com certeza. Doutor, a gente falou e viu aí que tem sintomas que são simples, né? E que podem denotar o câncer infantil. Como é que é? Qual é o momento que a luzinha de alerta dos pais deve se acender? É interessante realmente estarmos entrando nesse assunto, porque muitas vezes o câncer ele não vem, como se diz, escancarado, então com um rótulo, que as coisas sejam mais fáceis de ser identificadas até pelo profissional de saúde. Essa criança que apresentou talvez febre, apresentou vômito, apresentou um sangramento, tem que se pensar diretamente já no câncer. Mas os sinais e sintomas realmente passam a ser desafiadores porque são sinais e sintomas comuns, como de outras doenças que são um resfriado, uma gripe ou então uma gastroenterite. Mas o ponto principal, como se diz, pensando que às vezes a febre traz bastante preocupação. Febre, sim, pode ser um sinal do câncer. Mas qual febre que eu devo pensar que talvez possa ser câncer? Não é a febre que começou no primeiro dia, 12, 13 horas de evolução, que vai procurar já um atendimento no pronto-socorro. Sim, a febre que perdura e persiste por vários dias. Uma febre por mais de 1, 2, 3 semanas persistente, com a criança apresentando outros sinais e sintomas que conseguem fechar, como se diz, o quebra-cabeça e investigar um diagnóstico. Então, essa febre persistente seria um primeiro sinal de alerta, assim, para os pais ficarem atentos. Exato. Como se diz, febre é como se diz, um sintoma ou então um sinal. E todo sintoma ou sinal precisa de um diagnóstico. Tem que saber a causa de base do que desencadeou para que o corpo esteja em estado de alerta e apresentando a febre. Seja ele, então, a febre causada por uma infecção na garganta, no ouvido, no intestino, ou então um processo inflamatório, ou então até mesmo uma doença reumatológica, autoimune, ou então alguma doença oncológica, ou então mesmo o câncer. Então, sempre que tiver um sintoma, precisamos vasculhar e investigar até que chegasse ao diagnóstico preciso. E além da febre alta, tem algum outro sintoma, assim, que os pais podem ficar atentos? Sim, nós temos que pensar também na criança que está vomitando frequentemente, tem que pensar nos tumores do sistema nervoso central, a criança que está despertando, foi dormir, acordou durante a manhã por vários dias seguidos com o vômito persistente, associado com dor de cabeça, às vezes com crise convulsiva, com uma alteração do comportamento, com uma dificuldade para poder caminhar, com alteração da marcha, ou então, somado a isso também, a perda de peso, que ele não está mantendo a sua alimentação habitual, mas mesmo assim vem perdendo peso. O suor noturno, a criança que acaba indo dormir, às vezes tem que trocar a roupinha dele, o pijama, ou então até mesmo o lençol, porque acaba transpirando tanto que acaba molhando e tendo Mas que então é substituir. muito suor, né? Exato, por isso que a gente chama que é a sudorese noturna. Também a questão dos hematomas, dos pequenos sangramentos, que pode ser um sangramento simples, como nasal, então na gengiva, ou então, como se diz, o sangramento inexplicado, que aparece manchas, como se diz, roxa em qualquer parte do corpo. Nossa. São sinais de alerta. Ou então, a criança que tem alguma dor que é persistente, alguma articulação.
Apresentou uma dor, pode ser na perna, que realmente persiste por alguns dias, que às vezes aumenta o tamanho local, ou então apresenta também febre, às vezes a dificuldade de caminhar, que precisa buscar essa causa do diagnóstico junto a isso, né? E quais são as chances de cura de um câncer descoberto numa criança ou adolescente? Ela é mais alta quando é descoberto de forma precoce? Isso nós estamos fazendo realmente a parte de educação, com a parte da comunidade, com as pessoas que estão ligadas, como diz a parte de saúde, é de extrema importância porque se eu conseguir detectar esse câncer de forma precoce, a taxa de cura é muito alta. E nós temos até que desmistificar com a palavra câncer associada com a morte. Muito quando você fala em câncer, eu vou pensar que a criança vai morrer devido ao diagnóstico. A pessoa já se apavora muito, Exato. né? E hoje as taxas de cura realmente já superam em torno de 80% de forma geral, falando como se de qualquer tipo de câncer. E quando ele é diagnosticado precoce, essa chance de cura aumenta talvez para 90%, 95%. Uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando às vezes é que, não vou nem procurar para não descobrirem nada, né? Mas é justamente o contrário, né? Quando a pessoa descobre cedo, tem mais chance de recuperação. Nós temos hoje o recurso, como se diz, tanto as avaliações, o acesso fácil ao profissional de saúde, quanto também alguns recursos de exames de sangue, ou então exame de imagem, ultrassom, tomografia, raio-x, coisas que podem detectar de forma precoce. E também o amplo aparato terapêutico, a gente diz, o que eu tenho de munição, de armamento para poder combater. Muitas vezes associada com cirurgia, ou então a quimioterapia e a radioterapia. E somando essas três, conforme o tipo, vamos dizer assim, o nome e o sobrenome dessa doença, a gente consegue direcionar e dar, vamos dizer assim, o tiro no alvo. E atingindo as taxas de curas ali em torno de 80% a 90%. Olha só que maravilha. Isso. Então, doutor Hugo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? E por esclarecer essas dúvidas todas.